Amém. Quando você se consagra, o céu se abre, né? Quando você não se consagra, as coisas permanecem estabilizadas da mesma forma. E Deus não quer isso de nenhum de nós. Ele quer realmente pavimentar todos os caminhos, né? Não quer que ninguém ande por caminhos de lamaçal nem tortuosos. Mas Ele quer que nós andemos pelos caminhos pavimentados. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então, o hino que eu pedi a Jefinho diz que no pecado, né, está imerso todo o nosso ser. Nós não tínhamos caminho para seguir. Ninguém tinha caminho. E Isaías 59, ele mostra que os braços do Senhor não está encolhido para que não possa nos socorrer, nem os ouvidos tapados para que não possa nos ouvir. Então, o Senhor está sempre à prontidão para fazer aquilo que está no nosso coração. Mas o que faz essa separação entre Deus e o homem é o pecado. O pecado faz separação entre Deus e o homem. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, né? Amém. Ele veio para eliminar o pecado. Isso é o primeiro passo, né? Ele eliminou o pecado. Depois ele mostra que ele abriu um caminho vivo e novo, né? Um caminho novo abriu Jesus. Então o homem não tinha caminho e o que existia você não podia andar por causa do seu pecado. Então hoje o homem tem um caminho para seguir. Não devemos mais olhar lá para trás, para o passado, né? Para as cebolas e para os alhos, né? Que os hebreus eles olhavam, né? Viviam na escravidão, tomando surra todo dia. As pessoas faziam o que queriam com as suas famílias e nada eles podiam fazer porque eram escravos. Nós não éramos diferentes antes de conhecer o Senhor. Éramos escravos do pecado, fazia tudo que o mundo mandava. Mas o Senhor veio e mudou a nossa sorte. Amém. Senhor Jesus. Então o Senhor veio e mudou a nossa sorte. Amém. Hoje nós temos um caminho vivo e novo. Vamos ler em Hebreus capítulo 10, versículo 19 a seguir. Senhor Jesus. E fala assim: o privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Amém. Um privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Isso é um privilégio para nós. O mundo não vê isso porque o mundo corre atrás de multidão e aparência e status. Ei, olha eu aqui, né? O mundo quer ver, quer ser visto. Senhor Jesus, o Senhor não quer saber disso. Nós precisamos ter um livre acesso à presença de Deus. O versículo 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, versículo 19 do capítulo 10 de Hebreus. Senhor Jesus, tendo, pois, irmãos, interpreteis, né, para entrar no Santo dos Santos. Senhor Jesus, pelo sangue de Jesus, nós só podemos entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É necessário que a todo momento a gente esteja pedindo esse sangue. Senhor, aplica o teu sangue sobre nós, sobre essa causa, né? Senhor Jesus. Então nós precisamos entrar no Santo do Santo e precisamos do sangue. O sangue nos purifica, nos abre o caminho. O versículo 20 diz assim: pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Senhor Jesus. Então o Senhor abriu para nós um novo e vivo caminho. Mas nós muitas vezes queremos entrar nesse caminho com as nossas próprias vestes. E nós com as nossas vestes, trapo de imundice, nós não vamos conseguir entrar nesse caminho, né? Nós precisamos ser lavados, precisamos ser purificados. E dessa maneira nós vamos entrar no Santo do Santo e ter comunhão com o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Amém. Então graças a Deus, porque o Senhor ele abriu esse caminho para que o homem pudesse ter acesso a Deus. Então não tem como você chegar a um lugar sem Jesus. João capítulo 15, versículo 5 diz assim: sem mim nada podeis fazer. Então você precisa do Senhor para todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Então hoje eu estava discutindo um livro, né, de vida de João, e ali a gente vendo a situação, como começou a igreja lá em Betânia, na casa do Simão leproso. Diz assim: uma casa pequena, ninguém tinha recurso, né? Ninguém tinha nada ali,
mas ali havia a presença de Deus. Amém. Senhor Jesus, o que tinha naquela casa era um morto que foi ressuscitado e um leproso que foi purificado. Amém. Senhor Jesus, na igreja tem o morto ressuscitado. Sim. E o leproso purificado. Glória a Deus. Então nós precisamos ver quem somos nós. Senhor Jesus. É o morto ressuscitado Sim. ou é o leproso purificado? Sim. Senhor Jesus. Amém. E o Senhor quer estar no meio desses aí. Sim. Não daqueles que simplesmente se achavam que era e se retiravam, né? Como os escribas que foram lá levar a mulher que estava em pecado para ser apedrejada, porque na lei dizia que tinha que ser. E a mulher recebeu salvação porque ela permaneceu. Os que achavam que eram sabedores de tudo, né, os donos da lei, eles não permaneceram. Então aqueles foram aqueles que não foram nem ressuscitados e nem purificados. Então eles saíram da mesma maneira. Mas a mulher que era pecadora, né, leprosa, ela permaneceu e recebeu a bênção de Deus, né, e foi purificada e permaneceu ali para fazer realmente o nome dela ser reconhecido, né? E é isso que Deus quer, espera de cada um de nós, que sejamos pessoas que permaneçam, não pessoas que simplesmente ouvem e fingem que não ouviu e vai embora. Os escribas, eles ouviram, né? Jogaram as pedrinhas no chão, fingiram que nada aconteceu, né? Vamos sair aqui pianinho para ninguém perceber nada, que para não expor nossos pecados, né? Eles ficam com medo de Jesus expor quais os pecados de cada um. Então jogaram as pedrinhas e saíram bem fininho. Mas a mulher não, a mulher já era escancarada, ela era pecadora mesmo, e todo mundo já sabia, mas ela permaneceu porque ela precisava ser salva, né? Nós precisamos ser salvos. Amém. Amém. Em João capítulo 5, tinha um paralítico, 38 anos na beira do tanque. Uma vez por ano, alguém entrava ali, né, naquele tanque, porque o anjo movia as águas uma vez por ano, e quem entrasse primeiro recebia a salvação. E ele não tinha ninguém para fazer isso, para levar ele até o tanque e lançar ele na água, então ele ia se arrastando. Quando ele chegava perto, o outro pulava na frente dele, porque só uma pessoa podia receber aquela salvação. E um dia o Senhor aparece para ele, né, e pergunta: querem ser curado? O Senhor pergunta a cada um de nós todos os dias: querem ser curado? Mas por nós estar em nossa mente achando que já somos salvos, que não precisa, aí não diz sim, Senhor. Aí sempre acha que não tem ninguém para fazer isso. A gente sempre acha que ninguém pode nos salvar, mas existe alguém que pode nos salvar. Amém. Jesus, ele pode salvar você. Amém. Jesus, ele pode salvar a mim. Jesus pode salvar qualquer pessoa. Amém. Jesus pode salvar até alguém que está do outro lado, né, com a sua palavra, como salvou o servo do centurião, né? Senhor, só uma palavra sua, o Senhor fala e ele é curado. Aí o Senhor mostrou que nunca viu fé tamanha, né, do tamanho da fé daquele homem. Então a única pessoa que pode resolver o meu e o seu problema é Jesus. Mas isso ele precisa ouvir da nossa boca. Se com o seu coração crê, que a sua boca se confessa. Então nós temos que crer com o nosso coração e confessar com a nossa boca. Muitas vezes a gente crê com a nossa boca. Nossa boca não é para crer, nossa boca é para confessar Jesus como o Senhor. Amém. E isso nós precisamos estar nesse caminho. Amém. Aí o irmão diz: irmãos, Jesus nunca abriu um caminho para o homem para o céu. Jesus abriu o caminho para o homem para Deus. Amém. O homem precisa entrar em Deus. Uma vez entrando em Deus, certamente vai estar no céu. Mas o homem já quer ir logo direto. O homem já quer logo ir direto para o céu, sem primeiro entrar em Deus. Pelo novo e vivo caminho, pelo o sangue de Jesus, você consegue fazer isso. Isso é pela fé. Mas muitas vezes a gente só quer logo direto para o céu. Morreu, foi para a glória, né? Acabou. Como é que você vai fazer isso sem Deus? Sem mim, nada podeis fazer. Eu só consigo chegar aos céus se eu estiver no processo, no caminho e entrar em Deus. Eu preciso entrar em Deus. Amém. Os irmãos precisam primeiro entrar em Deus. Amém. Por isso que o Senhor disse, ele rogou para que onde ele estivesse, nós também deveríamos estar. Amém. Onde é que o Filho está? No Pai. E ele quer que nós também estejamos no Pai. Amém. Eu rogo para que onde eu estou, estejais vós também. Amém.
Então o Senhor quer que nós, o Filho e nós, né, precisamos estar em Deus. Amém. Esse é o propósito de Deus estar trabalhando em cada um de nós. João 14, amém? Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. No João 14, quando o Senhor mostrou que, no versículo 1, que diz: não se turbe, né, o vosso coração. As pessoas aqui, elas estavam com o coração turbado e atribulado. Senhor Jesus, muitas vezes nós estamos dessa forma, nossa mente, né, vagueando, cheio de preocupação e não consegue ver saída. Acha que tudo e todos está contra, né? Quando na verdade é um trânsito na nossa mente que não permite a gente ver o trabalhar de Deus. Senhor Jesus, mas aí o Senhor apareceu e disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, Senhor Jesus, e credes também em mim. Diz: porque na casa do meu Pai há muitas moradas, né? Senhor Jesus, se assim não fosse, né, eu não vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Senhor Jesus, então o Senhor, ele foi preparar um lugar no Pai para nos introduzir nele. Senhor Jesus, ele quer que nós estejamos em Deus e Deus vai também estar em nós. Aí nós vamos de fato ser a habitação de Deus, a morada de Deus e também a casa de Deus, né? A casa de Deus ela é a igreja, mas não algo físico, né? A casa de Deus, ela é a igreja, mas são as pessoas, cada um de nós. Deus quer trabalhar de tal maneira em nós, para que o nosso coração, nossa mente, todo o nosso ser seja transformado e que Ele possa encontrar em nós um descanso. Amém. Mas numa mente atribulada, no coração atribulado, quem pode... Já imaginou você querer descansar na casa de alguém e chegar lá, tá o pai brigando com o filho brigando com o pai, aquela confusão, tudo bagunçado, casa suja, pia suja, cama desforrada? Você vai querer descansar num ambiente como esse? Ninguém vai querer, porque não vai ter como descansar. Panela comigo passando para cima e para baixo, aquela confusão, não tem como você descansar. Até mesmo se alguém botar um som alto, você não tem como descansar. Então o Senhor, ele quer que em nós ele encontre um lugar harmonioso. Amém. Senhor Jesus, Amém. sem tribulação, sem angústia, sem medo, você tem que estar realmente no Espírito, para que Deus encontre em nós esse descanso. Deus quer descansar e Ele precisa de uma casa. Uma casa que realmente acolha, né? Como a casa do Simão, o leproso. O Senhor andava por todos os lugares, mas aonde é que ele encontrava descanso? Era lá, onde tinha o leproso que foi purificado e o morto ressuscitado. Porque o que Deus espera em nós é a vida. Senhor Jesus, se nós estamos na vida, há descanso e dá desfruto para Deus e há também crescimento. Mas se nós não estivermos na vida, não vai ter nada disso. Não vai ter descanso e também não vai ter crescimento. Não tem como nós crescermos se não estivermos na vida de Deus. Senhor Jesus. Aí o versículo 5, aqui o versículo 5, quando o Senhor falou ali, estava falando que ele ia, mas não era momento dos discípulos irem, mas que eles iam mostrar um caminho. E Tomé, ele andava com o Senhor e não tinha o discernimento do que o Senhor estava falando. Aí Tomé perguntou, né: Senhor, não sabemos para onde vais e como saber o caminho. Muitas vezes tem muitos cristãos que são crentes, mas não sabem nem onde está e nem para onde vai. Porque para eles a igreja ela é física e os céus também tem passagem livre para entrar como quiser. E não se prepara, não se dedica naquilo que o Senhor tem chamado. Senhor Jesus, e Deus tem realmente falado a nós claramente, né, do que Ele espera de cada um de nós.
Então Tomé não sabia onde estava e como saber o caminho. Não sabia quando Jesus ia, nem como eles iam poder seguir. E no versículo 6, o próprio Jesus falou a ele, né? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Para o homem entrar em Deus, precisa estar nesse caminho. Se nós não estivermos em Jesus, não tem como se chegar a Deus. Ele é o único intercessor, né? É o único que pode interceder por nós ao Pai. Amém. Então nós precisamos estar de fato seguindo o Senhor bem de perto, né, como o hino mostrou. Só bem perto nós vamos ver a nossa real condição. Se nós não estivermos seguindo o Senhor de perto, ouvindo e praticando a sua palavra, vai existir sempre algo em nós que vai mostrar que não está correto ou que não é capaz, né? Senhor Jesus. Mas quando o Senhor tem nos chamado e nos escolhido, e a Bíblia mostra que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, antes de mesmo de nós nem imaginar, nossas mães conheceu nossos pais, né? O Senhor já tinha nos escolhido. E sabia até quantas pessoas iam estar nessa comunhão e quem iria estar, como as irmãs ali, que hoje estão aqui nos visitando, né? Deus já tinha tudo na sua agenda, né? Quando a gente diz eu vou, porque Deus já disse você precisa ir. Senhor Jesus. E Deus, Ele realmente conta com cada um de nós. E que tenhamos de fato esse coração de se inclinar sempre para o Senhor e buscar realmente ver que há uma saída, que há realmente uma porta aberta para nós. Se nós não ver dessa maneira, a gente vai ficar a vida toda atrás de coisas que nos satisfazem. E a única coisa ou pessoa que nos satisfaz é Cristo. Amém. Tudo nesse mundo é vão. A gente tem um hino que mostra isso, né? Tudo nesse mundo é vão. A nossa única realidade é Cristo. Então, tudo que a gente busca hoje é para encher nosso ego, nossa alma, satisfazer a nós mesmos. Mas insatisfação de Deus é Cristo. Aí você precisa estar em Cristo. Só Cristo agrada a Deus. Quanto de Cristo está em nós, né? O tanto de Cristo que está em nós é o que vai também agradar a Deus. Se nós só tiver bem pouquinho de Cristo, você está agradando a Deus também bem pouquinho. Mas enquanto Cristo cresce em você, você também consegue agradar a Deus. Então Cristo precisa crescer bastante em nós, para que nós possamos dizer que de fato agradamos a Deus no mínimo 50%, 60%, né? Senhor Jesus. Amém. E o único que pode agradar a Deus é Cristo. Então o Senhor mostrou que Ele era o caminho, a verdade e a vida, e ninguém ia ao Pai, ninguém vem porque Ele é o próprio Pai, né, senão por mim. Se vós tivesse, né, conhecido, Senhor Jesus, amém. Se vós me tivessem conhecido, conheceriam também a meu Pai. Desde agora o conhece e o tendes visto. Aí, Senhor Jesus, Ele está falando dele aqui e Filipe ainda não entendeu. Filipe também era um dos discípulos, né? E replicou Filipe, né? Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Ele era o próprio Pai e estava falando que Ele era o caminho, ninguém vinha senão por Ele. E vocês não conheciam, mas agora vocês têm conhecido e têm visto. E Filipe ainda está ali, né? Senhor, mostra, né? Então não estava olhando para Jesus como para ver Deus, né? Senhor Jesus, ele via Jesus como fosse uma pessoa, assim como o testemunho de Jeová disse, como nós, né? Ele era uma pessoa como nós, teve sua passagem pela terra e morreu. Senhor Jesus. Então ele estava vendo Jesus como uma pessoa comum, assim como os discípulos perguntavam a João Batista, né? Diz-nos quem é você? Você é o Cristo, né? Você é Elias? Diz-nos quem é? Eles queriam alguém para seguir. Eles queriam um líder. E se João Batista dissesse eu sou o Cristo, então eles iam todos seguir a João Batista. Mas João Batista não negou e falou a verdade: eu não sou o Cristo. Senhor Jesus. Amém. Bem na horinha o Senhor vai passando e Ele mostra, eles ali. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o único foco, mesmo que tenha um pregador, né, bem eloquente, que sabe falar tudo certinho, não é para o homem seguir.
O homem precisa seguir a Cristo, Amém. ao Cordeiro de Deus. Amém. Porque tem pessoas que seguem pessoas porque fala bonito, né? Eita, que pregação! Rapaz, ela é muito poder. Você viu a oração de fulano e por causa disso aí segue. Não está seguindo a Cristo, está seguindo a pessoa. Então João Batista era a voz que clamava no deserto e veio para abrir o caminho para o Senhor e mandou que as pessoas deviam endireitar suas veredas, né? Se conserte. Senhor Jesus. E por causa disso ele fazia os batismos, anunciava a palavra e ele tinha o seu diferencial, né? Que ele não vestia a roupa sacerdotal, ele se vestia comum, né? Diferente de todos os outros. Ele a comida dele é diferente, né? Gafanhoto de mel silvestre e a roupa de pele de carneiro, de camelo. Senhor Jesus. Então ele tinha esse diferencial e por isso as pessoas fizeram a pergunta a ele quem ele era, porque ele estava fazendo aquilo, ele estava seguindo, então diga quem é que eu quero lhe seguir também. E ele não negou, ele disse que ele não era o Cristo. Amém. Senhor Jesus. Então as pessoas muitas vezes seguem, as pessoas podem falar manso, né? Falar bonito, como a divisão que houve em igreja em Corinto, Apolo, Cefas, né? E Paulo, todos eles tinham um falar diferenciado e cada um impressionava um grupo, né? E ali por causa disso começaram a dividir uns grupos de Paulo, um grupo de Apolo, outro grupo de Pedro, e outro grupo disse, não, eu vou ficar com, eu sou de Jesus, né? Eu sou de Cristo, né? E mesmo esse que tomou essa decisão ainda estava ainda ali em divisão. Senhor Jesus. Porque é para dizer todos nós somos de um só, né? No evento de sexta-feira, aí não existia grupo X nem grupo, embora os pastores pudessem até ver dessa maneira, mas o rebanho que estava ali não via. Ali era o povo de Deus. Amém. Então não existia igreja A nem igreja B, embora estivesse anunciando lá no palco, mas no meio da multidão todos eram de Deus. Amém. Era um só povo e um só pastor. Amém. Isso realmente é que Deus espera de cada um de nós. Amém. Não ver ninguém aqui do grupo A nem do grupo B, de igreja A nem de igreja B, porque todos precisam ver o reino, né? Verdade. Nosso foco é o reino. Amém. As igrejas da terra não vão levar ninguém para o reino. Embora muitos líderes ainda conseguem entrar na mente dos seus membros e dizer que eles é quem vão apresentar a pessoa a Deus. O único que pode nos apresentar a Deus é Cristo. É verdade. Nosso foco hoje é ganhar mais de Cristo, desfrutar bastante de Cristo, não sair nem para a direita e nem para a esquerda deste caminho que é Cristo. Senhor Jesus, diz para nós não desviar os nossos pés nem para a direita e nem para a esquerda, mas andar sempre em linha reta. Amém. Quer dizer, andar em linha reta é andar no Espírito. Senhor Jesus. Amém. O versículo 9 disse Jesus a Filipe, né? Há tanto tempo, né? Eu estou convosco e não me tendes conhecido. Quem me vê a mim, vê o Pai. Como diz tu, né? Mostra-nos o Pai. Não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz a sua obra. Então quem faz a obra é o Pai, não é nós, e não também não foi o Filho, né? Senhor Jesus, a obra quem faz é Deus, e Ele precisa de cada um de nós. Nós somos simplesmente material para a obra de Deus. Deus precisa trabalhar em nós. Por isso que Ele mostrou que Ele começou uma boa obra em cada um de nós, assim, e Ele há de completar a sua obra. Então a obra quem faz é Deus, e a obra Ele faz por meio da sua palavra. Amém. Por isso a palavra tem poder para transformar. Senhor Jesus. Amém. Então a palavra tem poder para construir aquilo que Deus realmente tem no seu coração. O versículo 12 diz assim: em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores o fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedires em meu nome, isto fareis, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me ama,
pedireis alguma coisa, Senhor Jesus, e se me pedires alguma coisa, em meu nome, eu o farei. E se me ama, guardarás os meus mandamentos. Então, o que Deus espera de cada um de nós é isso. É amar e guardar os mandamentos de Deus. Quando o Fagner estava falando a questão de falar muito de Deus, né? Quando a gente fala muito de Deus, esse falar muito de Deus cria e gera fé nas pessoas. Mas quando você começa a falar muito das pessoas, você mata elas. Em vez de dar vida, ressuscitar os irmãos, a gente acaba sepultando. Falar um pouco de nós é importante. Falar um pouco de nós é importante. Não é quando você não fala nada. Porque o Senhor quer que cada um de nós conte as suas experiências. E muitas vezes a gente fica contando as experiências dos outros, né? Paulo fez, Apolo fez, não sei quem mais fez, não sei quem mais fez, e você não faz nada. É como se nós somos mancos, aleijados, né? Inutilizados para a obra de Deus. Então, quando a gente começa a expressar, aí mostra que você não é inútil, né? Você já é um servo útil, né? Amém. Senhor Jesus. Então é muito importante a gente saber que devemos falar muito de Deus, pouquinho de nós e nada dos irmãos. Senhor Jesus. Dessa maneira nós vamos de fato ser edificados. Tem um hino que diz assim: muitos querem ir ao reino. Quem não quer ir ao reino? Todos querem ir ao reino. Mas poucos querem tomar a cruz, né? Para você ir para o reino, tem que tomar a cruz. Se não tomar a cruz, não reina. E quando você toma a cruz, imediatamente você nega-se a si mesmo. O primeiro passo é tomar a cruz. Tomar a cruz, negar-se a si mesmo, e aí agora você segue. Mas se você toma a cruz e não se nega, então você não segue. Você vai ficar com a cruz pesada nas costas. Você não vai seguir. Você precisa tomar a cruz, negar-se a si mesmo e seguir o Senhor. Amém. Senhor Jesus. Aí você agora cumpre com o que Mateus 11:28 diz, né? Todos que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Então o Senhor quer tirar aquilo que está pesado em nós. Mas aonde nós estamos? Você precisa estar no Pai. Se você estiver em você mesmo, isso mostra que não negou-se a si mesmo. Nós precisamos negar-se a nós mesmos e seguir o Senhor. Uma vez seguindo o Senhor, Ele vai tirar os nossos fardos, vai aliviar o nosso peso. Mas nós, não negando a nós mesmos, vamos continuar fazendo as nossas vontades e carregando o nosso peso, nosso fardo, e não vamos ter como o Senhor fazer nada, porque Ele quer que nós entreguemos tudo a Ele. Senhor Jesus, meu fardo eu preciso entregar ao Senhor. A minha vida eu preciso entregar ao Senhor. A vida dos irmãos precisa ser entregue ao Senhor. Dessa maneira, as coisas que vão aparecer vão ser leves, né? Leves e momentâneas, né? Senhor Jesus, diz que Ele não permite que nada além de nossas forças recaia sobre nenhum de nós. E isso realmente é o privilégio para cada cristão que busca o Senhor. Você passa por lutas e provas e quando chega na reunião você chega alegre. Aí parece até que você não está passando por nada, porque o Senhor tira esse peso, né? Esse fardo, essa angústia do coração. Por isso que Ele falou ao discípulo: não se turbe o vosso coração. O caminho é credes em mim, credes também em Deus. Se você não crer, você vai ficar com o seu coração turbado. Nosso passo é crer no Senhor, Senhor Jesus, e buscar realmente entregar o nosso coração por inteiro ao Senhor. Então a casa do Senhor, na verdade, ela precisa ser edificada. E Deus precisa de cada um de nós. Vamos ver Timóteo 3. Três, 14 e 15. Senhor Jesus, diz aqui no cabeçalho da igreja: Senhor Jesus de Deus, coluna e baluarte da verdade, grande é o mistério da
piedade. Aí o apóstolo diz assim: escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que se eu tardar, Senhor Jesus, ele escreveu e ele queria ver os irmãos em breve, mas se ele tardasse, demorasse a vir, era para os irmãos, por meio da sua escrita, né? Do seu aconselhamento, por meio da palavra, soubesse como proceder na casa de Deus. Deus quer que cada um de nós aprenda como devemos andar na casa de Deus. Muita gente quer andar de qualquer maneira e fazer as coisas para Deus de qualquer maneira, não é assim? Mas o apóstolo diz: eu quero que vocês fiquem sabendo como vocês devem fazer. Senhor Jesus, escreva essas coisas, esperando viver em breve, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Senhor Jesus, coluna e baluarte da verdade. A igreja não é de um morto. Senhor Jesus, a igreja é de vivos. Deus espera que a vida dele em nós cresça a cada dia. Na medida que a vida de Deus cresce em nós, a igreja cresce. Se a vida de Deus não cresce em nós, a igreja continua a mesma coisa. Então a vida de Deus precisa ser produzida diariamente em cada um de nós. Porque a igreja é produzida por meio da vida. Essa é a igreja do Deus vivo, é coluna e base da verdade. Senhor Jesus, então graças a Deus por o Senhor ter nos ganho por meio da sua palavra. Nós éramos totalmente pecadores e ainda somos, né? Mas o Senhor realmente tem nos mostrado que não devemos mais orar para os pecados de outrora, né? E se cometer algum daqui para frente, sabemos que temos um advogado junto ao Pai, fiel e justo, né, para nos perdoar. E ainda temos o sangue que você pode pedir a todo momento, né? Toda oração que vai fazer, que o Senhor me lava com teu sangue, porque eu sou um pecador. Mas o Senhor é graça para mim. O Senhor realmente ele é graça para nós. Efésios capítulo 4, só mais esse versículo, viu? Só mais esse versículo. Senhor Jesus, ele diz assim: rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andei de modo digno. Senhor Jesus, nós vamos andar 4 Senhor Jesus, nós vamos andar de modo digno da vocação que foste chamado, com toda a humildade e mansidão. Senhor Jesus, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Então, nós precisamos se esforçar. Se não tiver esforço, nós vamos morrer nos nossos pecados. E Deus não quer nos encontrar em prática de pecado. Senhor Jesus, e no pecado nós não vamos suportar ninguém, não vamos conseguir suportar ninguém, mas fora dele nós vamos aprender a suportar. Aí Fábio às vezes mostrou, suportar é como você suporta, quer dizer, você vai botar um prego, vai botar um prego na parede e armar uma rede dele já, você sabe que ele não vai lhe suportar. Você bota um prego na parede e arma uma rede, você cai, o prego não suporta. Então tem que ser algo bem firme, bem sólido. Então se você não estiver firmado em Cristo, você não vai suportar ninguém. Qualquer pessoa que fizer qualquer ato que você não concorde, você se desmorona, ou briga com a pessoa, ou um outro tem que cair. Senhor Jesus, porque não vão se suportar. Por isso é muito importante a vida de Deus a cada dia, por meio de nossa comunhão, crescer em nós. Dessa maneira o amor de Deus cresce e a gente, por meio do amor de Deus, começa também a suportar uns aos outros em amor, por meio do Espírito, né? Que isso realmente é o vínculo da paz. Deus precisa nos vincular com essa paz que está realmente na sua palavra. Então a palavra ela nos ensina como nós devemos proceder. Se nós não tivermos essa palavra, nós vamos andar errante, né? Como Nimrod, né? Andou, mesmo sabendo que estava errado, mas o orgulho, a ganância, o soberbo entrou nele e ele foi lá construir uma casa para chegar no céu, né? Senhor Jesus,
Mas nós hoje não precisamos disso, né? Nós conseguimos chegar nos céus em Deus. Nós não precisamos construir casa para chegar perto do céu. Nós não precisamos de torre para chegar nos céus. Nós precisamos de Deus. Você entra em Deus, você chega no céu. Por meio de Jesus Cristo. Senhor Jesus, essa é a escada. Esse é o segredo de cada um de nós, uma garantia viva que está realmente na palavra e nos dá esse embasamento, né? E convicção que o que nós mais precisamos é de Deus. Nós precisamos de Deus e quem nos introduz em Deus é Cristo. Então, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, eis que tudo se fez. Jesus é o Senhor.